Papai de amor, papai de graça, abre os nossos olhos espirituais, para que possamos receber vida, revelação, entendimento da Tua Palavra, e que possamos sair daqui transformados por aquilo que o Senhor há de fazer através da Tua Palavra que será revelada nesse púlpito. Eu declaro e profetizo que de fato, nessa noite, nós viveremos um divisor de águas, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Família, eu gostaria de pedir para que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 12, a partir do verso 1. Queria pedir para que você abrisse, para que nós pudéssemos ler juntos. Mas antes, não precisa de você abrir apenas a projeção, projeta para mim o primeiro versículo do Novo Testamento, por gentileza. Mateus capítulo 1, verso 1. E a igreja abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 12, verso 1. Glória a Deus. Olha aqui para mim. Hoje nós estamos dando início à parte final do nosso estudo de Gênesis. Então, nós estamos começando agora uma série intitulada Os Patriarcas. Eu me lembro que quando nós iniciamos o estudo, eu disse para vocês que a divisão mais básica do livro de Gênesis é uma divisão em duas partes, onde a primeira parte contempla o capítulo 1 até o capítulo 11, e a segunda parte do livro é do capítulo 12 até o capítulo 50. A nossa primeira parte, queridos, foi uma parte onde de fato nós fizemos um estudo mais expositivo. Eu me lembro que nos 3 primeiros capítulos, nós ministramos para os irmãos versículo por versículo. Se você perdeu, se você deseja assistir de novo, está no nosso canal do YouTube, Igreja Emaús, onde nós expomos versículo por versículo de como foi o início de todas as coisas. Mas a partir do capítulo 12, e aí eu já tinha proposto para os irmãos que nós não faríamos mais esse estudo expositivo a partir do capítulo 12, por se tratar de um livro extenso, aonde agora Moisés começa a narrar a história dos patriarcas, a história de Abraão, Isaac, Jacó, e depois de um dos filhos de Jacó, José, e então o livro se encerra no capítulo 50. Amados, então, a partir de hoje, até nós finalizarmos esse estudo, no próximo mês, antes do ano acabar, eu não vou então ministrar apenas um capítulo de maneira específica, mas eu vou ministrar momentos marcantes dentro da vida de um dos patriarcas. Então hoje eu vou começar falando de Abraão. Eu quero destacar alguns pontos na vida de Abraão, e posteriormente eu destacarei pontos na vida de Isaac e pontos na vida de Jacó. Eu tenho certeza que nós seremos abençoados, porque quando nós estamos aqui nos expondo a palavra de Deus, essa palavra tem poder de nos transformar, amém? Família, eu sei que talvez pode ficar difícil para alguns acompanharem, mas eu pedi para projetar o primeiro versículo do Novo Testamento, e esse é um versículo interessante. Eu me lembro que eu disse para vocês o seguinte, que muitas vezes nós temos a tendência, quer dizer, nós é muita gente, eu não vou me incluir nisso não, que depois que eu aprendi isso, eu não faço mais parte desse grupo, mas existem muitas pessoas que desvalorizam uma genealogia quando ela aparece na Bíblia. Você pode perguntar, por que alguém pode desvalorizar uma genealogia? Porque convenhamos, sejamos honestos, se nós estamos em um plano de leitura, quando chega um capítulo que narra uma genealogia, é uma leitura mais maçante, concorda comigo? É uma leitura mais difícil, que vai falar o fulano, que foi pai do Beltrano, que foi avô do Ciclano, aquela coisa toda. Não é, né, você não tem aquela sensação que você está lendo uma história. Mas o que eu me lembro é que eu disse para você o seguinte, que existem muitas coisas poderosas contidas nas genealogias. Por exemplo, você sabe que quando nós formos estudar o Evangelho de Mateus, eu vou gastar um culto somente falando para você princípios espirituais que nós podemos tirar do primeiro capítulo de Mateus, que é apenas uma genealogia. Mas hoje o nosso estudo não é de Mateus, é de Gênesis. Então quero destacar com você só o primeiro versículo.
A palavra do Senhor diz, o início do Novo Testamento é o seguinte: livro da genealogia de Jesus Cristo. Posso pedir algo para vocês? Aperta o cinto, porque agora nós vamos decolar na revelação da palavra de Deus. Toda a palavra de Deus aponta para Cristo. A Bíblia é o livro de Cristo. Cristo é o centro da Bíblia. Cristo é a Bíblia. Por isso que João diz que no princípio era o verbo, palavra. E no princípio o verbo era Deus. Olha aqui para mim. Por isso que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia narra a história de Jesus, da sua redenção. Eu costumo dizer o seguinte: que se você dividir a Bíblia em 5 partes, você tem uma primeira parte que é uma preparação. Diga toda a igreja comigo, preparação. O Antigo Testamento inteiro, de Gênesis até Malaquias, os seus 39 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, e eu não vou falar os 39 porque minha garganta está mal. Olha aqui para mim. Todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. A primeira parte da Bíblia é a preparação para a vinda de Cristo. Quando nós estamos em Mateus, nós temos a segunda parte da Bíblia, que é a manifestação. Manifestação. Sabe esse Messias que era prometido? Sabe quando eu disse para você em Gênesis 3,15, que nós tivemos pela primeira vez uma profecia, de que quando Adão caiu, Deus virou, e é massa que Deus entra na parada, Deus fala com todo mundo. Deus fala com a serpente, Deus fala com a mulher, e Deus fala com Adão. Lembra disso? Se não lembra, vai ler a Bíblia. Deus vira e fala assim: ó serpente. Deus fala um monte de coisa para a serpente. Você vai rastejar, vai comer do pó da terra. Mas Deus vira para a serpente em Gênesis 3,15 e fala o seguinte: olha, está vendo essa mulher aqui? Ela vai ter um descendente. E o descendente dela, você vai tentar ferir o calcanhar, mas ele vai esmagar a sua cabeça. Já era profecia anunciando o Messias. Todos os profetas no Antigo Testamento messiânicos apontavam para a vinda do Messias. Mas então, nos evangelhos, nós chegamos nesse momento sublime, que o Messias aparece. Então nós podemos afirmar que os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, é a parte da Bíblia onde nós temos a manifestação daquilo que viria a acontecer, a manifestação dele, Cristo. Depois, nós temos no livro de Atos, a propagação da mensagem de Cristo. Então olha aqui para mim, Antigo Testamento, preparação, evangelhos, manifestação, livro de Atos, propagação. Depois hoje eu vou te dar um desconto, mas domingo que vem eu quero te incentivar, venha para o culto, anota, o que você está ouvindo aqui é pérola, você tem que aprender as coisas da Bíblia, amém queridos? Fala, primeiro lugar, preparação. Fala, segundo lugar, manifestação. Fala, terceiro lugar, propagação. Se a preparação é o Antigo Testamento e a manifestação são os evangelhos, a propagação disso é o livro de Atos. No livro de Atos, a mensagem deste que foi prometido é propagada. Essa mensagem, ela é espalhada. Os discípulos espalharam essa mensagem nos 4 cantos do mundo conhecido até então. Depois, nós temos as epístolas. Amados, eu amo as epístolas porque as epístolas, elas nada mais são do que uma explanação da doutrina de Cristo. Então você tem a preparação, a manifestação, a propagação e você tem a explanação. Como que um filho de Deus vive? Como que um filho de Deus se porta? Como que um filho de Deus age em determinadas circunstâncias? Leia as cartas paulinas e as cartas dos outros apóstolos, porque lá nós temos uma explicação da doutrina de Cristo. Mas por fim, nós temos uma última e quinta parte da palavra de Deus, que é a consumação. Livro de Apocalipse, aonde um dia tudo que está escrito vai acontecer.
Muitas coisas que estavam escritas já aconteceram. Tinha muita coisa escrita. E tudo que estava escrito e grande parte das coisas que estão escritas aconteceram. Mas haverá um dia em que tudo que está escrito acontecerá. A história da Bíblia será consumada e nós viveremos eternamente com Ele. Amém, queridos? É o livro de Apocalipse. Agora, por que eu estou falando tudo isso para você? Porque quando você vai para a manifestação, então, só para você sair daqui com essa, fala assim: preparação, manifestação, propagação, explanação e consumação. Preparação, Antigo Testamento; manifestação, Evangelhos; propagação, Atos; explanação, Epístolas; e consumação, livro de Apocalipse. Quem está comigo aqui? Mas a manifestação começa o seguinte: que o livro da genealogia de Jesus Cristo, vírgula, quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é o filho de Davi. Mas sabe o que é interessante? Porque se você continuar lendo este capítulo, Davi só vai aparecer depois de 14 gerações desse cara aí, ó, Abraão. É interessante porque a genealogia de Jesus, você pode conferir depois, vai conter 42 gerações, separadas em 3 grupos de 14, onde o primeiro grupo vai de Abraão até o rei Davi, 14 gerações. Mas o fato é que Jesus, que é o filho de Davi, ele não é apenas filho de Davi, ele é filho também de um homem. Eu estou aqui hoje para destacar pontos na vida deste homem, que deu origem à genealogia de Jesus Cristo. Sabe o que é poderoso? Domingo passado eu não ministrei a palavra, mas no domingo retrasado, eu ministrei para vocês Gênesis capítulo 11. A história trágica da Torre de Babel. Mas eu pedi para você abrir a sua Bíblia no capítulo 12, volta lá, Igor, capítulo 12, livro de Gênesis. Amados, olha aqui para mim, eu tenho repetido isso várias vezes durante o nosso estudo de Gênesis. Existe sempre o remanescente fiel, sempre existe aquele que o Senhor guarda, e no meio do caos da Torre de Babel, no meio do caos daquilo que o mundo já tinha se tornado, um mundo pós-diluviano, o mundo depois do dilúvio. O dilúvio foi necessário, tendo em vista a corrupção do gênero humano, mas mesmo assim o mundo pós-diluviano foi um mundo corrupto, foi um mundo pecaminoso. Mas olha aqui para mim, não importa a corrupção, não importa o pecado, haverá sempre o remanescente fiel. Amém. E Deus encontrou em Abraão aquele que seria o homem que ele faria uma aliança com ele. Amados, Abraão, por isso é chamado de o pai da fé. Abraão é o pai da fé. Abraão é o pai das multidões. Abraão é um símbolo na Bíblia muito importante. Olha, você tem noção que quando nós nos referimos ao nosso Deus, nós chamamos o nosso Deus de o Deus desse cara. Ele é o Deus de Abraão. Meu Deus, glória a Deus por isso. Glória a Deus porque o Senhor um dia chamou esse homem. Agora, vou te contar a coisa mais maravilhosa de todas as notícias que eu poderia te contar. Abraão é muito falho. Abraão é muito pecador. Abraão não presta. Sabe por quê? Porque quando Deus escolhe alguém, a glória é apenas dele. Então eu quero te contar uma coisa. Você não é perfeito e Deus já sabe disso quando Ele decidiu colocar você onde você está. Mas eu quero profetizar que assim como foi com Abraão, todos os planos de Deus se cumprirão na sua vida também. Porque Deus não tem, olha aqui para mim, Deus não tem problema em ficar preocupado que o seu defeito pode estragar tudo.
Amados, eu vou te contar uma coisa. Não, vou te contar quando eu chegar lá em Jacó, eu te conto. Olha aqui para mim. Não, vou te contar agora logo. Posso contar um negócio para vocês? Só para mostrar que você não presta. E eu também não. Gente, um dia eu estava dando aula. Eu estava numa sala de seminário dando aula. Enquanto eu estava dando aula, eu tive uma dúvida. Ainda bem que eu não contei para aluno nenhum. No meio da aula, eu falei, gente do céu, se alguém me perguntar isso, eu não sei responder. É que foi só um brainstorm assim. Porque é o seguinte, Deus é o Deus de Abraão, sim ou não? Mas quando Deus foi colocar o nome na nação, Deus não colocou o nome na nação de Abraão. Como que essa nação recebeu o nome? Como é que é o nome dessa nação, gente? Israel. Tá, da onde que vem esse nome Israel? Deixa eu te contar uma coisa, sabe o que é engraçado? Essa nação é uma das poucas nações na terra que tem nome de pessoa. Parou para pensar? É um país que tem o nome de uma pessoa. Quem que é Israel? Israel é uma pessoa. Está comigo? Quem que é essa pessoa? É Abraão? É quem? Jacó. Quando Deus foi dar o nome para a nação, por que Deus não deu o nome para a nação de Abraão e deu o nome para a nação de Jacó? Porque Jacó era o pior dos três. Abraão é terrível, mas Jacó é o pior dos três. Mas quando Deus foi colocar o seguinte, agora eu vou colocar aqui como que a nação vai chamar. Vai ser o pior dos três, sabe por quê? Que a história de Jacó é a nossa história. Mas sabe o que é poderoso? Quando Deus foi colocar o nome na nação, Deus não colocou de Jacó. Deus colocou de Israel. Porque Ele não olha para você. Vou te contar uma coisa que eu ouvi uma vez que eu nunca esqueci. Deus conhece o seu pecado, mas te chama pelo nome. O diabo conhece o seu nome, mas te chama pelo seu pecado. Deus sabe que você é Jacó, mas quando Ele se refere a você, Ele te chama de Israel. Porque você que está aqui, você é transformado graças a Ele. E é por isso que essas áreas que você tanto luta na sua vida, eu quero profetizar que você vai ver transformação. Porque essa transformação não depende do quanto você está tentando. Depende simplesmente de você fazer o que nós fizemos aqui no culto de hoje. É só isso aqui, Senhor. Se o Senhor tocar, o Senhor pode fazer o que eu não posso. Vou contar uma coisa, a nação chama Israel. Porque nós éramos Jacós. Nós somos os pecadores. Às vezes a gente, olha, por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente olha para histórias de grandes homens de Deus e a gente tem que tomar cuidado para não idolatrar homens de Deus. Uma vez eu estava numa roda e aí a gente estava conversando com algumas pessoas, aí tinha um grupo de pessoas que estava fazendo uma brincadeira. Mano, quando você chegar no céu, você quer conversar com quem? Aí um falou Abraão, o outro Moisés, o outro Davi, não sei o quê. Aí perguntaram para mim, eu falei, eu quero conversar com Jesus. Brincando, mas é verdade, eu falei isso. Sabe o que é engraçado? Às vezes nós crentes temos que tomar cuidado para não idolatrarmos os personagens bíblicos. Tudo era gente que não prestava, igual eu e você. Abraão, que é o pai da fé, aprontou para caramba. Abraão ficou com medo e nem queria dizer que a esposa dele era a esposa dele mesmo. Enfim, olha que loucura. Amados, isso é só para te mostrar que a história que Deus constrói comigo e com você. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque o que queima no meu coração é que ao ouvir uma mensagem como essa que eu estou aqui ministrando ao seu coração, qual que é a nossa razão de compartilharmos a respeito de tudo isso? Para que você se levante dessa cadeira hoje com fome de ser usado por Deus como esses homens foram usados.
Eu não tenho tempo para fazer aqui, como eu me propus. Algum dia eu posso propor para estudar de maneira expositiva a história dos patriarcas. Mas o que eu quero é que você saia dessa série de mensagens a respeito dos patriarcas, é que eu quero que você saia daqui com o espírito deles. É isso que eu quero para esse momento dentro do estudo. No começo do estudo eu queria ser mais professor. Hoje aqui eu quero ser mais pregador. Eu quero que você saia daqui com o espírito de Abraão, com o espírito da fé, com o espírito daquele que vai acreditar no impossível, com o espírito daquele que vai acreditar em coisas loucas, com o espírito daquele que vai acreditar que se você olhar para o céu e você não saber contar as estrelas, vai ser também o número de filhos espirituais que Deus vai te dar. Você sai daqui com a fome de Abraão. Mas olha aqui para mim, queridos, a palavra do Senhor diz: ora, disse o Senhor a Abrão: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu vou ler só esse primeiro versículo, e depois talvez eu leia outros aleatórios. Olha aqui para mim. Quando eu estava preparando essa mensagem hoje, eu me fiz uma pergunta: por que Deus dá para Abraão uma direção contrária àquela que Deus tinha dado para Noé? Vocês estão comigo ou não? Vou te dar essa oportunidade de novo de você parar para pensar. Quando Deus chama Noé, Deus dá um recado para Noé: Noé, eu estou te chamando, vem cá. Estou vendo aqui meu cunhado. É como se Deus virou para Noé e falou assim: ó Noé, eu estou te chamando, mas você chama seus parentes. Chama a esposa, o irmão dela, chama todo mundo. Mas quando Deus chama Abraão, Deus manda Abraão não levar os parentes. Já parou para fazer esse paralelo? Por quê? Nós estamos falando aqui de propósito. Olha aqui para mim. Quando o assunto é salvação, vai entrar você e a barca toda. Quando o assunto é salvação, o que Deus tem para você, você pode agarrar nas promessas dele que tem para toda a sua família. Por que eu creio nessa promessa? Simples raciocínio bíblico, de que eu posso te citar aqui 5 exemplos de quando Deus foi salvar um camarada. O camarada que tomou posse viu a casa dele inteira sendo salva. Quando Raabe, a prostituta, foi salva, um dia eu vou pregar sobre a história de Raabe. A palavra de Deus fala que Raabe pôs a parentela todinha dentro da casa. Ele não foi salva só Raabe, foi salva Raabe e a tropa toda. Quando Deus foi salvar Cornélio, o primeiro gentio a ser batizado no Espírito Santo, Deus não salvou só Cornélio, salvou Cornélio e a tropa toda. Quando o assunto é salvação, chama a tropa. Mas quando o assunto é ministério, você tem que entender que o ministério do seu pai é um, o seu ministério é outro. Que o ministério do seu irmão é um, mas o seu ministério é outro. Sabe por quê que Deus mandou Abraão sair da parentela? Porque na nossa vida, ministério é algo individual. A única coisa que você tem que lembrar é que no seu caso, você que get married, você e a princesinha ou o príncipezinho são um só. Entendeu? Então nesse caso não é um, meu ministério como marido é um, o meu ministério como esposa é outro. Não. Marido e mulher, vocês são um. Mas o resto da parentela, ministério é algo individual. Por exemplo, uma coisa interessante. Quando Deus chama Abraão aqui, em Gênesis capítulo 12. Amados, presta atenção. Eu quero só que você entenda algo para que você não ouça o que eu não estou falando. Existem muitos casos na palavra de Deus que Deus vai usar filhos para darem continuidade no ministério que Deus iniciou através de seus pais, etc. Mas aí você tem que entender o seguinte, que vai ter um momento que esse filho vai ter que dar a resposta dele. Você está me entendendo? Vou contar algo para vocês. Todo dia eu oro pelas minhas filhas, porque vai ter um momento na vida delas que elas vão ter que dar uma resposta para Deus. E aí não importa se eu sou pastor. Vou contar algo para você.
a pessoa que mais me influenciou em toda a minha vida foi meu pai e minha mãe. As duas pessoas que mais me influenciaram. Mas sabe o que é poderoso? Teve um dia que eu tive que dar uma resposta para Deus. Teve um dia, eu tinha 13 anos de idade, depois um dia com 16 anos de idade, que Deus me chacoalhou. E eu tive que individualmente falar, cara, não é sobre o que meu pai está construindo, e o que eu vou construir. Você está me entendendo? No aspecto seguinte, eu não posso me escorar na espiritualidade dos meus parentes. Você não pode se escorar na espiritualidade do seu tio, da sua tia, da sua avó, da vovozinha, que toda vez ora por você. Você não pode se esconder na espiritualidade dela. Ministerialmente falando, você precisa de se posicionar hoje. Quando o assunto é ministério, é individual. A glória é quando tem todo mundo querendo servir a Deus, glória a Deus por isso. E eu vou te falar uma outra coisa. Olha, tanto que é interessante, que você precisa entender isso. Abraão, nesse momento, estava na cidade de Ur dos Caldeus. Cara, era uma cidade idólatra. A galera aqui vivia na idolatria. É interessante porque Deus vem e chama Abraão. Mas você sabe que se você continuar lendo aí a palavra de Deus, você vai ver que Abraão, em um primeiro momento, ele foi, mas ele levou os parentes. A resposta de Abraão foi pela metade. A obediência, a fé foi pela metade. Aí eu te pergunto, por que Abraão levou os parentes se o Senhor mandou ele não levar? Porque nós, seres humanos, sempre temos a tendência de querermos gerar um ambiente mais confortável para nós, mesmo quando Deus está nos levando para um lugar onde Ele quer tirar o seu conforto. Sabe qual que é um dos maiores testes para os seres humanos? É você entender que responder a um chamado é você sair da sua zona de conforto para entrar na sua zona de confronto. Mas às vezes é mais cômodo nós gerarmos um ambiente que para nós é familiar. Olha aqui para mim. Nesse caso, no caso de Abraão, foi com relação ao apego à parentela. No seu caso, eu não sei qual é. Mas eu sinto no meu espírito, cara, Deus está querendo mexer com pessoas aqui hoje à noite. Toma cuidado para você não levar para o seu chamado coisas que Deus mandou você não levar. Só porque isso é naturalmente confortável para você. Quando Abraão saiu de Ur dos Caldeus, ele foi parar em uma cidade chamada Harã. Lá em Harã, Padã Harã, Deus teve que chamar Abraão de novo. Mas por quê? Porque Abraão tinha levado os parentes. Só depois que ele sai de Harã, que ele toma a decisão de obedecer o que Deus tinha falado antes, lá em Ur dos Caldeus. E ir sozinho, com a família, no caso, né, enfim, a esposa. Então, queridos, toma cuidado. Sabe por quê? Olha aqui para mim. Abraão, sabe o que é interessante? Só depois que ele saiu de Harã, que Deus fez aliança com ele. Só depois que ele saiu de Harã, que Deus deu Isaac para ele. Tem coisa na sua vida que você ainda só não recebeu, simplesmente porque você resolveu ficar estagnado em algo que Deus já liberou para você. Sabe o que é louco? Deus, Ele nunca mudou, porque Ele é imutável. Hoje, com a consumação da obra, através da morte de Cristo na cruz do Calvário, nós vivemos na nova e eterna aliança. Nós vivemos nesse tempo da graça. Mas eu vou te contar uma coisa, Deus já era gracioso. E tudo que Deus deu para todos esses homens no Antigo Testamento foi tudo pela graça. Tem uma maneira que Deus trabalha e que Deus sempre vai continuar trabalhando. É que a grande parada é a seguinte, é que Ele já liberou um monte de coisa para você. E é porque você não foi lá pegar, mas já está disponível para você, cara. Só que às vezes é isso, você fica preso em coisas que te prendem na sua zona de conforto e que te impede de ir lá e pegar o que Deus já te deu de graça. Está lá te esperando. Se Deus já liberou alguma promessa aqui para alguém que está aqui me ouvindo com relação ao ministério, e por que você hoje ainda não vive o que Deus falou que um dia você viverá? Muito provavelmente por respostas que você não deu. Cara, o que Deus, olha aqui para mim,
Deus não requer de você trabalho, no aspecto de que você tem que fazer algo para merecer, ou algo para conquistar. Olha aqui para mim, não tem suor nenhum que você possa derramar, que vai te dar algo maior do que aquilo que você conquista simplesmente pelo sangue dele que foi derramado. O sangue dele derramado é muito mais forte do que o seu suor derramado. Só tem uma coisa que você pode derramar, que vai ser bênção na sua vida: lágrima. Porque é o seguinte, você derrama lágrima, é justamente na hora que você tira a sua mão e permite que o Senhor coloque a dele, aí você derrama lágrima. Então começa a derramar mais lágrima do que suor. Porque o principal das coisas que deveriam ser derramadas e que foi derramadas, foi o sangue de Jesus. Olha aqui para mim, você só tem que se posicionar em acreditar nas promessas que Ele tem para você. Lembra o que Paulo fala para Timóteo? Timóteo, você que é chamado, Timóteo, se desembarace das coisas. O problema é que às vezes tem muito embaraço, aí isso que está te embaraçando, te impede de vir para o lugar. Tem Isaac te esperando, tem o filho da promessa te esperando, tem uma aliança te esperando, tem uma mudança de nome te esperando. Larga o que tem que largar, responda ao chamado de Deus. Olha aqui para mim, eu já falei 50 vezes, vou falar no número 51. O mais louco é que andar em fé é isso aqui, ó. Vai para onde? Vai! Não, mas para onde que eu vou? Vai que eu te mostro. Não, mas como assim? Como é que eu vou sem você ter mostrado? O ser humano, ele sempre deseja ver para andar. E Deus sempre vai desejar que você ande, para depois Ele te mostrar. Porque olha aqui para mim, se você já sabe o destino, você precisa de fé para quê? Aonde que entra a fé? Se Deus já tivesse mostrado para Abraão como que ia ser tudo. O que é a coisa mais louca do mundo? A fé sempre vai estar vinculada a um ambiente de uma falta de conhecimento natural de alguma coisa. Vou contar uma coisa, queridos. Quando Deus me deu uma direção, por exemplo, para sair da onde eu estava e abrir um ministério do nada, cara, eu não sabia de quase nada. E se eu te contar pior, você não sabe. Eu te dou um conselho, se você estiver preocupado, quiser vazar, eu ainda continuo não sabendo de um monte de coisa. Não, eu estou sendo honesto com você, diante de Deus. Avalie a sua vida, mano. Vocês ficam rindo, posso contar uma coisa doida? Teve um dia que eu estava aconselhando um rapaz, sabe qual foi o conselho que eu, pastor dessa igreja, dei para ele? Sai da igreja. É diante de Deus. Cara, e ele foi tão homem de Deus que ele saiu. Posso te contar por que ele saiu? Porque quando ele começou a descrever alguns motivos que ele tinha vindo, eu falei, querido, sabe o que é engraçado? Quando você está me listando os motivos pelos quais você veio, você falou de tudo, menos de Deus. Muita coisa te trouxe aqui, menos a voz de Deus. Então, posso te dar um conselho? Volta para onde você estava. Porque eu não estou preocupado com o número. Eu vou te contar uma coisa, eu amo o irmão que eu estava conversando com ele, amo, e vou continuar sendo amigo por resto da vida. Mas o que você acha que eu quero? Você acha que eu quero uma igreja numerosa no sentido de, tantas pessoas? Pelo amor de Deus. Povo, eu tenho amigo que mora em outra cidade, eles me perguntam como é que está a igreja, eu falo de tudo, menos de número. Aí tem uns que ficam, mas me conta como é que está sendo, aí eu falo. Não, mas você não falou até agora quantas pessoas está dando. Eu falei, mas você perguntou como é que a igreja estava, não quantas pessoas a igreja tinha. Porque quando eu vou pensar sobre o que eu vivo, eu não estou preocupado com quantidade, eu estou preocupado com realidade. Amém. Isso para mim não faz sentido algum. Mas o que eu vou falar, vou terminar essa história, e é diante de Deus, foi algo espiritual.
Deus me usou para mostrar para esse irmão que ele tinha vindo congregar conosco pelas próprias pernas. Aí eu aconselhei ele, falei, cara, não venha só porque você quis vir. Não venha só porque você é meu amigo. Não venha porque talvez você goste da minha pregação. Não venha. Você tem que estar, amados, aonde Deus te mandou estar. Nós seguimos a voz de Deus. Deus sempre vai mandar a gente ir para um lugar onde a gente não vai ter muita resposta para dar para quem nos perguntar. Porque olha aqui para mim. Primeiro Deus te direciona. Depois Deus te mostra. Andar com Deus é responder direção. Mesmo que você não tenha ainda visão. Mas existe uma promessa que você vai ver. Depois, quando as coisas começam a acontecer, todo mundo fica, o que está acontecendo? Deus está começando a mostrar. Sabe o que é louco? Que vai ter um dia que a barriga da Sara vai crescer. Oh, irmãos, Deus nos chama para dar respostas. Quero destacar aqui uma coisa muito louca que acontece nos 2 primeiros capítulos da história de Abraão. E é interessante porque talvez muita gente poderia imaginar o seguinte, nossa, mas se a gente vai falar de Abraão, sei lá, vamos falar da história que Abraão sacrificou Isaac, enfim. Irmãos, tem tanta coisa de Abraão que você sabe, que eu quero destacar com você o que você não sabe de Abraão. Sabe o que é interessante? Olha aqui para mim. Se você ler os 2 primeiros capítulos, você vai ver que Abraão fez 2 coisas no começo da jornada dele. Ele edificou altares e ele passou por testes. Vou te contar uma coisa. Na sua jornada de resposta ministerial, você vai ter que aprender a edificar altar e dar a resposta em meio a testes. Só vai projetando para mim alguns versículos, por gentileza. Lá no capítulo 12, no verso 6. A palavra do Senhor diz, atravessou Abraão a terra, até Siquém, até o carvalho de Maré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. E apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, darei a tua descendência essa terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor. O primeiro altar que Abraão edificou, Abraão, foi o altar em Siquém. Sabe o que é interessante? Que a palavra Siquém significa ombro. Ombro, Siquém significa ombro. Amados, o ombro fala da força. Você já viu que se você for carregar algum peso, o lugar do seu corpo que você mais tem condição de apoiar peso é no ombro. Porque o ombro nos fala de força. Nós precisamos de edificar o altar do Senhor. E nós precisamos de entender que quando edificamos altares, isso nos leva a ter revelação de onde vem a nossa força. O grande segredo para uma pessoa dar uma resposta ministerial é ela parar para perceber de onde que vai vir a força para ela viver esse ministério. Você tem que entender que a gente poderia pegar a vida de Abraão e fazer um paralelo com relação a respostas ministeriais. Deus me chamou, e agora? Vou contar uma coisa para vocês. Um dos livros que eu tenho em fornos espirituais, eu já tenho algumas coisas escritas de um livro que eu vou lançar chamado o seguinte, Deus me chamou, e agora? Vou contar algo para vocês. Em um desses capítulos, eu vou falar sobre a história de Abraão. Porque a gente pode navegar nas histórias dos homens que foram chamados por Deus. E você vai perceber aqui, fazendo um paralelo com essa questão de você ter um chamado de Deus, que, cara, a primeira crise que um homem chamado por Deus tem que ter é o seguinte, com qual força que eu vou fazer esse negócio? Você tem que edificar um altar em Siquém. Você tem que entender, cara. E por que é altar? Altar fala que você está entregando para Deus. A força é de Deus. A força não é sua. Sabe por que eu digo isso? Porque quando você vai navegar no empreendedorismo,
quando você vai navegar na construção de algo humano, quando você vai navegar na construção de algo terreno, o que todo mundo vai dizer para você? E está certo, que você nunca pode construir algo que você não sabe, que você não é bom, isso, aquilo, que primeiro você tem que se qualificar, e está certo, porque quando o assunto é esta terra, você tem que ter a força na frente, você tem que ter o conhecimento, você tem que ter a sabedoria, você tem que ter o know-how, você tem que ter o dinheiro, você tem que ter tudo. Mas quando você vai construir algo para Ele, não tem a ver com o que você tem, mas tem a ver com o que Ele tem. Você sabe que é por isso que algumas pessoas não respondem ao chamado? Porque fazem aquela introspecção de falar, cara, a conta não bate, a conta não fecha. Como que eu vou fazer isso? Não bate a conta. É porque você não edificou o altar em Siquém. O ombro ainda é o seu. O ombro não pode ser o seu. Fico pensando em Jesus olhando lá de cima, né? Se você fosse lá em Jerusalém e andasse na via dolorosa, você está querendo carregar o que eu já carreguei por você. Edifica o altar em Siquém. Mas o segundo altar que Abraão edifica, projeta para mim o verso 8. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda e ficando em Betel ao ocidente e Ai ao oriente, ali edificou um altar ao Senhor. Precisamos de edificar um altar em Betel. Amados, Betel, Bet, casa, El, Deus, Betel, casa de Deus. Nós temos que entender que toda a nossa vida ministerial tem que estar ligada à edificação da casa de Deus. Tudo que Deus te chamar, no final, tem que gerar um impacto na casa de Deus. Porque o chamado está vinculado à casa de Deus. Se me perguntar se eu acredito em ministério itinerante, acredito sim, e respeito. E sabe quais são os que eu mais respeito? São aqueles ministérios de pessoas que estão construindo algo, que estão servindo a igreja, que estão servindo, equipando os irmãos, os santos, com os dons ministeriais. Tem irmãos que rodam igrejas, treinando irmãos que vão continuar na sua igreja local, exercendo o ministério. Porque altar é edificado em Betel, ministério é edificado em Betel, ministério está associado à casa de Deus. Por que eu falo isso, amados? Porque uma pessoa, quando ela pensa em um chamado, você sabe qual que é o problema de algumas pessoas? Que elas vivem um chamado e esquecem do Deus que as chamou. Tem muito pregador que não tem tempo para ouvir palavra. Você está entendendo? No final é sobre a casa. Não é sobre o que eu faço, não é sobre o que você faz. É sobre aquilo que o Senhor está fazendo em nós. Amém? Amém. Terceiro e último altar, no capítulo 13, verso 18. A Escritura diz que Abraão, dando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manré, que estão junto a Hebrom, e levantou ali o altar ao Senhor. Amados, terceiro e último lugar que o Senhor nos chama a edificar um altar, em Hebrom. Hebrom é uma palavra bonita porque ela significa associação ou comunhão. No final, nós temos que entender que a nossa vida ministerial vai estar vinculada a uma comunhão que o Senhor deseja fazer. Por isso que, por exemplo, nós somos ministros. Quando eu e você estamos aqui juntos nessa reunião, na reunião da noiva, quando nós estamos aqui juntos cultuando ao Senhor, nós estamos aqui para ministrarmos juntos. E essa santa ministração gera um ambiente de comunhão. Ministério, ele inicia de uma maneira individual no aspecto da resposta que Deus te chama para dar. Mas no final, o seu ministério sempre vai servir a casa e vai gerar comunhão. Porque no final,
é sobre nós edificarmos um altar em Hebrom, é sobre nós vivermos uma vida de comunhão, uma vida de associação. Por isso que nós acreditamos que a vida cristã, ela não é feita para ser vivida sozinha. Mas sabe o que é interessante? Eu queria chamar o time de adoração para nós finalizarmos. Que durante essa caminhada de Abraão, dando início ao seu ministério, Abraão passou por 2 testes. Na verdade, por 3 testes. O primeiro teste, ele passou por um tempo de fome. Interessante que Abraão, assim como outros homens de Deus, infelizmente, erraram nesse ponto. Eu me lembro da história, do primeiro marido que Ruth teve, antes de se tornar viúva. Em tempos de fome, o maridão pegou a família e foi buscar comida no Egito. Em tempos de fome, Jacó pegou a família e foi buscar mantimento no Egito. Em tempos de fome, Abraão também foi buscar comida no Egito. Olha aqui para mim. Tudo isso aqui aconteceu antes do ministério dele florescer. Nós precisamos de entender que nós precisamos de aprender a lidar com o teste da fome. Agora, olha aqui. Talvez, para você, essa fome não será literal. Mas você tem que entender que fome sempre vai apontar para escassez. Para quando você passa um tempo que não é um tempo de abundância. Sabe qual é o problema disso? É que no tempo de escassez, você vai revelar qual é a sua fonte. Porque quando você precisa de algo, você sempre vai buscar a solução naquele lugar que você acredita que é de onde a sua solução vem. Amém. Minha pergunta para você é, no tempo da escassez, onde que você está buscando comida? No tempo da escassez, qual é a fonte que você está se conectando? Em outras palavras, quando você precisa de algo, a quem que você recorre? Para que nós sejamos homens de fé, precisamos de entender. Nós vamos passar por testes, aonde a nossa fonte é testada. Qual é a nossa fonte? E depois eu vou te falar de uma outra coisa que aconteceu no capítulo 14. Que depois de uma guerra, Abraão foi testado em receber as riquezas do rei de Sodoma. Todos nós um dia também, em um contexto ministerial, vamos ser testados. Quando, olha aqui para mim, presta atenção. Fome fala de porta fechada, mas riquezas de Sodoma fala de portas abertas. Existem tempos nas nossas vidas que as portas fechadas são testes, mas existem outros tempos nas nossas vidas que as portas abertas também são testes. Quem anda em fé tem que saber dar resposta na porta fechada e na porta aberta. Porque tem porta fechada, foi o diabo que fechou, então você não tem que ter medo. Tem porta fechada, foi Deus que fechou. Por outro lado, tem porta aberta, que foi Deus que abriu. Entra por ela. Mas pode ser que na sua vida vai ter porta aberta, que foi o diabo que abriu. Você, em nome de Jesus, vai dar a resposta que Abraão deu. Amém. Você não vai aceitar as riquezas do rei de Sodoma. Você vai ter um olhar espiritual, até mesmo para as portas abertas. Sabe por que a gente tem que falar isso? Porque pode ser que muita gente está pregando o evangelho aí fora, e eu não estou me referindo a nenhuma pessoa, pelo amor de Deus, estou falando de um aspecto generalizado. Deixa eu contar uma coisa. Simplesmente, coisas, evidências naturais de riqueza, de dinheiro, disso, aquilo, quer dizer algo para você. Não simboliza nada. Não simboliza nada. Você está me entendendo? Eu acredito que alguém que é abençoado pode receber coisas? Sim, eu acredito, não, recebe. Mas o fato de alguém ter coisas não quer dizer nada. Você está me entendendo? Não quer dizer nada. Você só tem que estar onde Deus te mandou. E você vai ter o que Deus quer que você tenha. E está tudo certo. E não é sobre quantidade, é sobre fidelidade.
Nós temos que aprender a passar por esses testes, irmãos. E o terceiro teste foi o teste de se separar. Parentela. Eu ia fazer um paralelo, vou deixar para fazer semana que vem. Semana que vem eu vou continuar falando de Abraão. Me empolguei hoje, falei um monte de coisa que não estava preparado, então tem que deixar um monte de coisa preparada para a semana que vem. Essa que é a parte boa de fazer estudo, que eu não fico agoniado, eu posso continuar semana que vem. Olha aqui para mim. Semana que vem, eu quero fazer um paralelo que eu não fiz aqui hoje, sobre a diferença de Abraão e Ló. Lembra Ló, o sobrinho de Abraão? Cara, vou te contar uma coisa. Na sua vida, você pode ser Abraão ou você pode ser Ló. O que Abraão fez? O que Ló fez? Eu vou te mostrar. Você pode ser um homem que anda em fé, guiado pelo Espírito, ou você pode ser um homem que anda por circunstâncias naturais. Olha aqui para mim. Abraão, um exemplo de fé. Queria que você ficasse de pé onde você está. E hoje nós vamos pedir, Senhor, aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. Projeta para mim Hebreus 11. Senti de só falar um versículo aqui. Vou procurar ele, ver se eu acho. Lá no verso 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. E pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Olha aqui para mim. Sabe por que ele habitou em tendas? Eu vou falar isso quando nós formos falar de Isaac. Habitar em tendas fala de um dinamismo. Vou te dar só uma diferença de Abraão para Ló. Ló decidiu morar na cidade, Abraão decidiu morar em tendas. Porque quando você mora em tendas, hoje ela está aqui, mas amanhã ela pode estar lá. Em outras palavras, cara, quem vive de chamado, hoje pode estar aqui, mas amanhã pode estar lá. Você está me entendendo? Mas eu vou te contar, sabe o que faz alguém ter coragem de viver em tenda? Sabe o que faz alguém ter coragem de sair de um lugar e ir para outro? Verso 10. Vou te falar o que faz alguém ter essa coragem. Porque aguardava. Não a cidade de Goiânia, não Nova York, não Orlando, não Paris, não Roma. Porque aguardava uma cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Afinal, sabe quem são aqueles que têm o espírito de Abraão? São aqueles que estão aguardando uma morada. São aqueles que estão de malas prontas. É por isso que hoje nós podemos estar aqui, amanhã nós podemos estar lá. Por isso que hoje nós podemos estar fazendo de um jeito, amanhã nós podemos fazer de outro. Por isso que pode ser que hoje nós estamos juntos, pode ser que amanhã se eu vou estar para um canto, você vai estar para o outro. Porque o negócio é o seguinte, nós não estamos esperando por conforto, nós não estamos esperando por comodidade, nós não estamos esperando por parentela, nós estamos esperando uma cidade. Amém. Uma cidade do qual Deus é o arquiteto. Que Deus possa te dar amor por essa cidade. Porque se Deus te der amor por essa cidade, Ele vai tirar a paixão dessa que você está. Sabe o que o Espírito Santo acabou de falar aqui para mim? Eu vou continuar falando de Abraão, porque nós
precisamos do espírito de Abraão, sabe por quê? Porque Deus nos chamou para construir. Nós estamos começando a igreja. Nós precisamos ter o espírito de Abraão. Nós precisamos ter o espírito de quem começa. Nós precisamos ter o espírito de quem vai e não sabe para onde está indo. De quem vai fazer, mesmo sem saber como que vai fazer. Mas nós vamos, porque Deus está nos chamando para construir. Deus está nos chamando para pisar em terra desconhecida. Deus está nos chamando para andar único e exclusivamente pela fé, não pela sabedoria humana, não pelo conhecimento intelectual, não pelo valor que nós temos na nossa conta bancária. Mas Deus está levantando uma geração de Abraãos. E quem tem esse coração, Deus vai falar: agora eu posso confiar filhos a você. Olha aqui para mim. Semana que vem eu vou continuar. Deus fez uma aliança com Abraão. Oh, rapaz. Deus tem uma aliança com você. Ele nunca vai te deixar. Você pode estar indo para um lugar desconhecido. Ele é com você. Abraão. Oh, meu Deus. Feche seus olhos. Feche seus olhos, abaixa a sua cabeça. Deus está chamando pessoas aqui hoje para você se desembaraçar. Deus está chamando pessoas aqui hoje, você vai se desembaraçar. Deus, tem gente que precisa entregar a parentela, mas para algumas pessoas aqui a parentela